de base. Deixa eu diminuir o som aqui, senão vai ficar esse PowerPoint lá, esse negócio. A gente entender de forma mais detalhada, então, a teoria de base da medicina chinesa está ancorada aí, né, nesses fundamentos, são a própria teoria de base e a origem dos canais e pontos de acupuntura. E a gente tem algumas raízes para essa medicina. Então, tem a medicina xamânica, confucionismo, o taoísmo e o próprio livro lá do Huangqi Neijing, né, do livro do Imperador Amarelo, que foi a primeira escrita aí, né, o primeiro livro que a gente tem com essa metodologia toda descrita aí, né. Então, só para a gente ter uma ideia de como que estava a China no início, nessa época, né, dos reinos combatentes. Grandes civilizações. A China Antiga, primeira parte. A China é enorme. Basta olhar no mapa para se dar conta da imensa extensão territorial que ocupa. Nossa, é como se fosse a metade de um continente. É verdade, é enorme. É tão grande que existem diferentes climas e paisagens que atravessam o território chinês. A China é um mundo em si mesma, com florestas fechadas, desertos vastos, montanhas insuperáveis, pradarias férteis, pântanos densos e planícies congeladas. Brrr! Há muito tempo, os chineses observaram que o mundo era composto por coisas muito diferentes e que cada uma tinha seu oposto. Então foram descobrindo que a natureza tinha um equilíbrio, uma harmonia entre forças diferentes e opostas. Assim, se em algum lado fazia frio, era porque do outro lado estava fazendo calor. Se existia terra, era porque também existia ar. Se o sol brilhava durante o dia, era a lua que reinava à noite. E se havia homens, então deviam existir mulheres. Essas observações sobre a natureza que os rodeava serviram a eles como base para elaborar a famosa tradição da sabedoria chinesa, com a qual construíram uma grande civilização que perdurou por milhares de anos. A formação do Império. Traçando uma linha pelo meio da China, vemos o Rio Amarelo. Foi aí que começaram a se desenvolver os primeiros povos que antecederam esta grande civilização. Sabem quando? 5.000 anos antes de Cristo. Nossa, faz 7.000 anos! Esses povos cresceram e se desenvolveram, mas por volta de 1500 a.C. foram dominados por terríveis governantes chamados Shang. Como todos eram descendentes da mesma família, receberam o título de dinastia. A dinastia Shang durou mais de 700 anos. Depois, a dinastia Shang foi substituída pela dinastia Zhou. Mas em seguida, várias famílias queriam o poder, então virou todos contra todos. Essa fase ficou conhecida como a Era dos Reinos Combatentes. E durou até o ano 221 a.C., quando uma nova dinastia de governantes guerreiros, a dinastia Qin, conseguiu unificar o país e estabeleceu o império que deu nome à China. Qin Shi Huang proclamou-se imperador, o primeiro de toda a história da China. Ele era considerado filho do céu, ninguém podia discutir nada com ele e seu poder era considerado mágico. Eu discordo! O senhor dos homens não podia brincar, não cantava nem ria. Devia manter-se sempre de pé e seus movimentos eram lentos demais. Qin Shi Huang foi o organizador do império. Ele construiu um sistema de estradas e canais para facilitar o comércio, e então todos começaram a usar o mesmo dinheiro, o mesmo calendário e até a mesma escrita. E ele impôs um sistema de leis. Mas havia pessoas que não gostavam de Qin Shi Huang. Então, o povo começou a tomar cada vez mais nojo dele, e representando todo o povo, 460 sábios se opuseram às medidas criadas pelo imperador. Qin Shi Huang não hesitou e mandou matá-los.
Todos os livros dos sábios da China foram queimados em grandes fogueiras. Se tem uma coisa que a história nos ensina, é não ter raiva de alguém que tem poder ilimitado. A Grande Muralha. Qin Shi Huang tinha outra preocupação além de derrotar os revolucionários. O império era frequentemente atacado por bárbaros vindos do norte. Qin Shi Huang queria mantê-los afastados. Mas como? O plano dele era simples. Ele decidiu construir um grande muro para que nenhum exército inimigo pudesse atravessar as fronteiras do império. Essa seria uma das maiores construções da história da humanidade. A construção da muralha foi iniciada durante o reinado de Qin Shi Huang, mas ela continuou por várias etapas, e este processo durou mais de 2000 anos. No final, o muro tinha mais de 9 metros de altura e chegou a medir 7.300 quilômetros, o equivalente à extensão de toda a América do Sul. A muralha acompanha vales, montanhas e desertos e une mais de 25.000 torres de vigilância. Construir essa muralha exigiu um esforço sobre-humano. Para isso, o imperador reuniu milhares de homens que trabalharam como escravos, seguindo uma disciplina militar. Muitos deles morreram de exaustão e seus corpos eram enterrados dentro dos muros em construção. Então não era apenas a maior muralha do mundo, mas o maior cemitério do mundo. A muralha não só serviu de defesa, mas também ajudou a unificar o império, já que por cima dela havia uma rota, através da qual era possível viajar de uma ponta à outra do território. Assim, muitas caravanas de comerciantes podiam transitar e vender suas mercadorias sem medo de serem surpreendidas por bandidos ou ladrões. Transitar por esse caminho agora é tranquilo. Mas vamos voltar a Qin Shi Huang. Quando o imperador chegou ao fim de seus dias, ele decidiu que sua morte tinha que ser tão importante quanto sua vida. Os chineses acreditam que você pode levar objetos consigo para o outro lado da vida. E Qin Shi Huang não ia levar pouca coisa. Ele mandou construir uma tumba na qual colocou um exército de 8.000 estátuas de guerreiros de terracota. Mas não eram cópias de um mesmo molde. Cada estátua era uma cópia exata de pessoas que haviam acompanhado o imperador quando ele estava vivo. Porém, se alguém ousasse entrar na tumba para perturbar o sono do imperador, arcos disparavam flechas automaticamente. O Mestre Kong. Em 551 a.C., enquanto a China estava em plena era dos reinos combatentes, nasceu um homem muito especial. Com o passar dos anos, tornou-se um grande sábio que, com seus ensinamentos, criou uma doutrina que caracteriza a cultura chinesa ainda hoje, 1.500 anos depois. Esse homem, Confúcio, nasceu numa família pobre. No entanto, isso não o impediu de estudar e trabalhar muito, até se tornar ministro de um dos reis que lutava pelo poder. Mas um dia, cansado de tanta violência, traição e mentira, Confúcio abandonou o cargo de ministro e se dedicou a caminhar entre um reino e outro com o objetivo de compartilhar sua sabedoria. Os livros de Confúcio pregam 8 virtudes básicas: o respeito pelos outros, a tolerância, o perdão, fidelidade, a devoção, confiança, o dever e o culto aos antepassados. Essas são as 8 virtudes que o homem deve seguir para ser bom e honesto. A popularidade de seus ensinamentos cresceu, mas somente 350 anos depois, a sabedoria de Confúcio se tornou popular em toda a China. Isso aconteceu durante a dinastia Han. Nessa época, Confúcio havia se transformado em uma figura lendária. Seus seguidores o chamavam de Mestre Kong, e seus ensinamentos serviam de guia espiritual e eram praticados como uma religião. Essa doutrina era conhecida como confucionismo, mas ela não era a única religião na China antiga. Também existiam o taoísmo e o budismo. Cada pessoa tinha o direito de escolher e praticar livremente sua religião. As 3 eram fundamentadas na busca de uma harmonia interior, que está em relação direta com a harmonia da natureza. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo nos outros lugares do mundo nessa mesma época. Enquanto Qin Shi Huang se proclamava primeiro imperador da China, o que estava acontecendo em Roma, por exemplo? Lembrem-se de que era o ano 221 a.C. e Roma ainda não era um império.
E mais, nem sequer controlava a Itália inteira. Em 221 a.C., Roma era uma república e era governada por um grupo de pessoas cultas chamadas senadores. 20 anos mais tarde, em 201 a.C., depois de conquistar a poderosa cidade de Cartago, Roma continuava a estender seu território. Porém, ainda era uma república sem imperador. Vários anos mais tarde, em 51 a.C., um grande general chamado Júlio César conseguiu conquistar terras gaulesas estratégicas e deu origem à formação do Grande Império Romano. No ano 27 d.C., seu filho adotivo, Otávio, sagrou-se Augusto, o primeiro imperador romano. Ah, igual ao Qin Shi Huang na China? Só que quase 200 anos mais tarde... Venha, vamos ver o que vai acontecer na segunda parte do episódio sobre essa apaixonante civilização. Os chineses foram muito engenhosos e inventaram muitas coisas, como a pólvora. Oi, gente, a Soraya está me dizendo aqui, que essa aula não está lá no EAD, né? Eu vou, terminando aqui, eu coloco lá e vou mandar para ela também, tá? Porque aí quem não está tendo acesso ao EAD recebe a aula em PDF aí no grupo, tá? A ideia de mostrar esse vídeo para vocês é para vocês entenderem como é que estava, né, a China na época que foi criada a medicina chinesa. Então veja que estava tudo muito conturbado. A gente tinha aí, né, a questão das guerras, dos reinos combatentes, e muita coisa também foi queimada, vocês viram ali, né, que tinha muitas coisas escritas, muitos livros, e a parte, então, teórica tinha sido compilada, também parte foi perdida. E a ideia aqui é vocês pensarem na questão do Confúcio, né? Que um dos pilares da medicina chinesa é o confucionismo. Então, Confúcio era um cara que ele era um orientador militar. Então, nós vamos ver que quando a gente usa um termo assim, o fígado é o comandante, né? O baço, o pâncreas é o celeiro. Nós estamos tem essa classificação de o filho obedece à mãe, né? A mãe, o avô controla o neto, enfim. Essas informações são baseadas lá no confucionismo, né? Que fala dessa hierarquia, dessa organização, que era a mesma coisa que tinha nos exércitos. Então, a gente vai ver terminologias militares dentro da teoria da medicina chinesa, e elas estão ancoradas aí na questão lá do confucionismo. Por outro lado, nós vamos ver lugares no texto que fala assim, os 6 agentes pestilenciais, né? As forças, como se fossem forças do mal e tal, aí já está relacionado com o xamanismo. Então, a medicina chinesa é uma mistura de tudo isso, não é só uma teoria que vem de um lugar único, né? Então, quando eu falo os agentes perversos e tudo, já vem lá do xamanismo, né? Essa parte militar vem do confucionismo. Essa integração do homem com o meio ambiente, né, com a energia do mundo ancestral, já é do taoísmo. Então, é uma miscelânea de tudo isso, né? Então, a nossa origem lá, desde a pré-história, né, tem na dinastia Shang, tem coisa já escrita, né? Então, os escritos da medicina chinesa têm mais de 2.000 anos e também havia transmissão oral, né? E muitas coisas, né, ficaram assim. Será o imperador amarelo? Hoje se discute se ele existiu mesmo ou se foi só uma lenda, né? Facas de pedra e ferramenta afiada eram usadas para aliviar dor, né? Perfurando bolhas, fazendo algumas pequenas cirurgias, isso lá na Idade da Pedra ainda, a gente vê isso lá no museu, né? E a gente acredita que os pacientes podem ter notado sensação ou mudança em outras partes do corpo quando essas agulhas eram introduzidas, né? E aí talvez seja a origem da descoberta dos meridianos. Os guerreiros também que eram atingidos por flechas notavam a condução da dor para a área distante, né? Então, o aparecimento de manchas no corpo, né, quando a doença estava presente, então eles começavam a ver que a doença tinha manifestações externas, né? Às vezes não precisava abrir para saber
o que estava acontecendo. A associação entre constipação, né? E quando fazia pressão em alguns pontos e a pessoa conseguia então evacuar, então descoberta de alguns pontos de acupuntura, o uso do calor aliviando a dor, né? Então na medicina chinesa a gente não usa gelo, toda a parte térmica, né, da terapia é feita com calor, né? A gente não trabalha com gelo. Aliás, o gelo não é usado lá tradicionalmente para nada, né? Quando você vai tomar água, né, no hotel, tem um bebedouro nos corredores, o bebedouro é de água quente, não tem água gelada, né? Você consegue água gelada se você for comprar num supermercado, numa coisa assim. Mas, por exemplo, na Universidade de Pequim, a gente ficou instalado dentro do, do hotel lá da universidade, tinha máquina de água quente nos corredores, né? Em qualquer época do ano, a gente foi, estava 40 graus e o povo toma água quente. A ideia de tomar água quente é fortalecer o baço, né? Eles consideram que o frio é um elemento que pode prejudicar os órgãos internos, então deve ser evitado, né? Os monges notaram que a energia se movia, né, de uma área específica para outra quando eles faziam técnicas de meditação, e durante muitos séculos, né, esses movimentos de energia foram observados, né, de forma padronizada e o sistema de canais de meridianos foi elaborado. Na dinastia Shang, aí, na Era do Bronze, né, a gente tem uma primeira civilização organizada, desenvolveram religião e escrita. Depois, né, na dinastia, a divindade Shanti, né, era considerada aí uma divindade aí celestial que vivia junto com os mortos. Então isso também está presente, né, esse culto aos mortos está presente na medicina chinesa. E esses cultos ancestrais eram muito valorizados. Então essa parte aqui, ó, está falando sobre o xamanismo. Nós vamos ver traços do xamanismo na medicina chinesa. A doença era encarada então como uma maldição, né, um demônio que tinha entrado no corpo e tinha as curas, né, os rituais para expulsar o demônio. E o xamã era o curandeiro, né? E ele era o cara que conseguia conversar lá com a divindade Shanti, que tinha o conhecimento lá dos mortos, né? Esses escritos em bronze, né, o material era caro e era dominado então só pela população culta. E essa medicina do xamanismo, então, ficou conhecida como a medicina dos pobres, né? Então, isso ficou durante a dinastia Shou até 403 a.C., mas isso está pouco documentado. Tem coisas documentadas, mas são menos porque o material era caro e quem podia escrever, sabia escrever, era o pessoal da população mais culta, né? Então não era o pessoal que se valia aí das técnicas de xamanismo, não. Ainda hoje existe na teoria da medicina chinesa o que a gente chama de Liu Xie, né? Xie é o perverso, e Liu quer dizer 6 em mandarim, ou 6 energias perversas, fatores pestilenciais, que só agora, né, são considerados como fatores ambientais, que é o frio, a umidade, calor de verão, que lá eles têm uma estação que chama canícula, né, que é um calor mais intenso no verão, e a secura. E qualquer um desses agentes, então, pode produzir a doença. É interessante, se você quiser desagradar um chinês, você recebê-lo na sua casa e abrir a janela e, se estiver ventando, então ele vai embora, né? Tem essa crença de que o vento carrega a doença para dentro do corpo. E aí a gente tem pontos na nuca, né, que são chamados pontos da porta do vento, que seria por onde a doença penetraria. Vamos dizer assim, são teorias lá que vêm dessa parte do xamanismo, mas se a gente pensar bem na nossa cultura, as nossas avós talvez vocês tenham aí essa noção de que se fala assim, tomou banho, tá com a cabeça molhada, mas enxuga a nuca, né? Não toma vento nas costas. A gente também pensa, né, dessa forma com a nossa população mais antiga fala disso também, mesmo sem ter tido nenhuma
nenhum conhecimento sobre a medicina chinesa, né? É um conhecimento adquirido aí pela observação. Eu me lembro que quando eu estive lá, muitas coisas que o professor falava, eu me lembrava da minha avó dizendo, né? Então, é comum, não sei se vocês são mais jovens, bem mais jovens do que eu, mas minha avó falava assim: ah, minha filha, quando tiver menstruada, não põe o pé no chão frio, porque aumenta a cólica, né? Então, quando a gente foi ter uma aula sobre o fígado lá, o professor orientou exatamente isso, porque o meridiano do fígado começa no pé e aquele frio pode subir pelo meridiano e alojar no útero e a pessoa ter a cólica menstrual, né? Você vê que a cólica menstrual a gente alivia com bolsa quente. Então são coisas que a gente vê nas culturas, quando você vira e fala assim, o fígado manifesta nos olhos, e quando com raiva, o olho fica meio vermelho mesmo, né? E às vezes a pessoa até literalmente diz, fulano comeu meu fígado, fulano azedou meu fígado, né? E nenhuma dessas pessoas tem conhecimento da medicina chinesa. E a medicina chinesa relaciona o fígado com a raiva e o fígado com os olhos, né? É interessante a gente ver isso porque são coisas semelhantes, mas vindo aí de culturas, né, completamente diferentes e que não tiveram contato entre si. Aí depois a gente ainda continuando aqui com relação, né, ao xamanismo, a gente tem esse período aí até 1403, a dinastia Shu, né? E essa parte de grande estabilidade, a gente já falou, dos períodos dos reinos combatentes, e o surgimento do Confúcio. Confúcio, então, depois do xamanismo, aí 551 a.C., né? Nesse tempo também a gente tem uns escritos falando dessas 100 escolas, né? Porque vocês viram lá que eram populações totalmente diferentes, em guerra, né? Então a gente tinha diferentes filosofias e cada uma delas pensava de uma forma para resolver os problemas da época, né? E os principais, muitas dessas escolas, né, de pensamento filosófico permaneceram e influenciaram a medicina chinesa. E aí, voltando lá no livro clássico do Imperador Amarelo, que foi escrito nessa época aí, né, nesse período das 100 escolas. O Huan Tinei é o clássico mais importante, a gente já falou disso, vocês viram no filme lá, então vou passar mais rapidamente aqui, né? Esse vídeo eu vou deixar para passar depois. Ele foi... E aí depois a questão do Confúcio, né? Confúcio nascido, então, nesse período, né, do dinastia Shou Oriental, na época do Estado combatente. Ele queria ser assessor dos monarcas, mas nenhum deles aceitou, né, as suas ideias, porque ele só tinha interesse em governar, em ganhar a guerra e não em governar, né? E as principais ideias aí do Confúcio eram de que o homem deve ter moral e honra, a hierarquia, né, familiar e imperial, militar, deve ser rigidamente respeitada. O governante, né, supostamente um sábio, então ele não precisa de leis, porque o cara é sábio, então ele já sabe o que tem que fazer, não precisaria de leis. E o cavaleiro deve ser erudito, né? Então, quem pertencia ao exército tinha que ter um conhecimento aí de história, não podia ser um cara bruto, né? O homem deve ter piedade, compaixão pelo próximo. Devemos ter moderação, então não ir aos extremos, pensa. Isso a gente vê também, né, na nossa cultura, a questão da mediania, né, de Aristóteles lá, que fala que o melhor é o centro, o melhor é a mediania. Então, todos os extremos são ruins. Comer demais, comer de menos, trabalhar demais, trabalhar de menos, né? Muita atividade sexual ou pouca atividade sexual, a gente deve estar sempre na mediania, né? É engraçado essa questão da piedade e compaixão, porque hoje a gente tem estudos mostrando que a gratidão faz bem para a saúde, né? As pessoas que conseguem serem gratas, elas têm aí uma melhora no estado de saúde, né? Então, eles estão, até na Unifesp, tem uma pesquisa sendo desenvolvida
verificando a questão da prática da gratidão, né? É interessante isso de estar vindo lá de trás, de tantos séculos atrás, né? E aí os livros, né? O Lixim, o livro dos ritos e os livros das mutações, que fazem parte lá do livro do Imperador Amarelo. E como que a ideologia confucionista, então, influenciou a medicina chinesa? Olha o que o Confúcio falava. O verdadeiro governante começa a colocar seu estado em ordem enquanto a ordem prevalece e não espera a insurreição surgir. Como é que isso foi transportado para a medicina chinesa? O médico medíocre cura, né? Cura a doença, enquanto que o bom médico a evita. Então, é a questão da prevenção, né? Então, isso veio lá do confucionismo. A questão da mediania, moderação do estilo de vida, né, evitando todos os tipos de excessos. Os 5 relacionamentos, né, o desequilíbrio marido e mulher gera desarmonia. A gente chama algumas técnicas, né, de mãe e filho, avô e neto. Nós vamos ver isso lá quando for olhar o Zhang Fu, né? Mostrei para vocês lá o fígado, que o rim é pai do fígado, né? A mãe do fígado, na verdade, e que o coração é filho do fígado, né? Então tem essa hierarquia entre os órgãos. Então eles são tratados como elementos militares também. O fígado é o comandante, o coração é o governante supremo, né? O estômago e o baço, que é o conjunto ali, né? Baço e estômago, considerado aí o celeiro. E as principais ideias, né, do taoísmo agora, o taoísmo não é uma religião, mas é uma filosofia, né, baseada no Tao. O símbolo da medicina chinesa, que é aquela bola, né, com a parte branca e a parte preta, é o símbolo do Tao, que é considerado aí o que a gente chama de caminho, né? É a fonte inesgotável, né, de todos os fenômenos. Antes do Tao, tudo era um caos. E o universo começou a partir do Tao. Então, traduzindo para a gente, seria aí a teoria do Big Bang, né? E aí também a dualidade, o yin e o yang, e essa eterna lei da natureza, né? Que sempre o dia vai ser antecedido pela noite e assim por consequente, né? A gente tem todo um ciclo de idas e vindas, né? A coisa vai se repetindo. Então, e como que o taoísmo influenciou a medicina chinesa? Então, dizendo que a gente é parte da natureza e que a saúde significa essa harmonia entre a gente e a natureza, né? Então, olha só o que tem lá no Neijing, né? No tempo do inverno, devemos ir para a cama cedo e levantar tarde, e não desperdiçar energia, pois o inverno é o tempo de conservação e armazenamento, um tempo em que o yin é mais forte. Então, veja a orientação de você levantar e deitar de acordo com a luminosidade, né? Se o dia amanheceu, você levanta e vai amanhecer um pouco mais tarde no inverno. E assim, se no verão vai amanhecer mais cedo, você levanta mais cedo, né? Você deveria obedecer esse critério da luminosidade. Transportando isso para a nossa vida agora, veja que em São Paulo foi feita uma pesquisa e 1/3 da população tem insônia, né? 1 em cada 3 habitantes na cidade de São Paulo tem insônia. E um dos fatores que eles encontraram como ser uma das causas é a questão da luminosidade dos carros, porque a gente tem muito trânsito, né, muito engarrafamento, e a pessoa volta para casa e leva muito tempo ali de noite no trânsito, percebendo aquele flash dos faróis, e que aquilo estimula o cérebro e quando a pessoa chega em casa ela não consegue dormir. Então, se a gente fosse pensar na medicina chinesa, acabou o dia, né? Acabou, você tem que dormir, não tem que ter esse negócio de 24 horas, né? Enfim, e você deve ter, o seu ritmo deve ser de acordo com o ritmo da natureza. Amanheceu, você levanta, acabou a luz, você deita, né? Então, mas nós não fazemos nada disso por aqui. E no verão a gente deve levantar cedo, ir para a cama mais tarde e amar o ar livre, porque o verão é o tempo yang, né? Máximo, quando a pessoa naturalmente tem mais energia.
Então, no Yan você vai gastar a energia que você conservou no Yin, né? No verão você gasta a energia que você produziu durante o inverno. Os princípios fundamentais, então, da medicina chinesa nasceram num tempo de grande agitação social, né? Caos crescente, e essa normalidade levou à busca de uma filosofia duradoura que pudesse mudar essas coisas. Então, por isso que a medicina chinesa nasceu nessa época, né? Eles queriam alguma coisa mais estável que pudesse amparar, já que a vida estava muito conturbada, né? A medicina se desenvolveu durante o período de intensa atividade filosófica, né? E a filosofia é a parte central da medicina tradicional chinesa até hoje, né? Muitas vezes a pessoa te pergunta, mas então medicina chinesa tem a ver com religião? Não, religião não é filosofia de vida. Religião é outra coisa, né? Então não tem nada a ver com a religião, com a filosofia, enfim, né? Os princípios fundamentais dessa medicina, então, tinham influências divergentes, né? Você vê o taoísmo com o confucionismo, que eram ideias completamente diferentes, mas eles conseguiram reunir tudo isso e criar uma teoria, né? O Neijing, que como é chamado, é uma mistura dessas ideias, né? E é o livro lá do Imperador Amorelo, que nós já falamos, né? O livro, já falei com vocês que a primeira parte do livro é um diálogo, né, do imperador com o seu médico, que é o Shipo, mas a gente não sabe se isso é verdade ou se é uma lenda. E também em outros livros fala que ele conversava com vários sábios e não só com o médico dele, né? Nós já falamos aqui como que o livro é dividido e é isso. Então essa parte aí seria isso. Essa é a parte então introdutória. Vamos voltar lá no site, lá no... Ai, travou. Vocês não estão conseguindo ver, não, gente? Não percebi isso, não. 11h10. Para mim aqui não travou, não. Bom, de qualquer forma, gente, o que eu vou fazer? Eu vou gravar isso agora e vocês vão poder acessar, né, todo o conteúdo. Nós tivemos aqui, quer ver quanto tempo? Tem um lugar aqui que mostra mais ou menos o tempo, mas nós começamos às 8, são 10h48, né? 8, 9, 10, tem 1h50 mais ou menos, né? Que a gente está aí online. Eu vou gravar tudo isso e vocês podem assistir depois, ok? Tudo eu vou me comprometer com vocês até que se resolva essa questão lá do EAD, de estar postando o que eu postar lá, eu posto também para como é que chama? Para Soraya, para que ninguém perca, né, o conteúdo. Mas eu vou pedir para quem não estiver acessando, não estiver na lista de chamada, vou mostrar a lista aqui de novo. São essas pessoas que estão na lista, ó, Adair, Bárbara, Carolina, Yane, opa, saiu, deixa eu entrar de novo. Turmas, diário, registrar a frequência. A gente não vai fazer chamada durante esses encontros até, né, não temos orientação para fazer isso por enquanto, então, mesmo quem não assistiu hoje pode assistir em qualquer outro dia. Não precisa se preocupar com a questão da prova, tá, gente? A prova é só para a gente formalizar um documento. Nós vamos fazer isso tudo juntos. Aqui, Iane, Larissa de Oliveira, Larissa Stephanie, Luiz Estevão, Monique, Rayane, Soraya, Tatiele e Johanna. Então, pelo que eu percebi, tem a Renata, que não está nessa lista, e tem uma outra que eu vi aqui, o nome aqui em cima. Agora eu não vou saber quem é, mas tem mais uma colega aí, parece que não está na lista, né? Ingrid. Isso. Então, vocês duas, né, Renata e Ingrid, eu vou pedir a gentileza de fazer o que vocês estão fazendo, mas eu vou reportar também para o pessoal lá do TI
e também para o pessoal para a coordenadora. E não se preocupem de não estarem nesse momento conseguindo entrar lá no EAD, tá bom? Vocês vão, se vocês já estão no Acad Web, não tem problema, tá tudo certo, tá? Quem não está em nenhum dos dois, aí tem que procurar, eu vou ajudar aí no que for possível, mas a gente vai precisar de que vocês estejam lá para poder registrar depois, né? Participação, presença, esse tipo de coisa aí, ok? Gente, eu sei que é bastante cansativo, né? Difícil a gente fazer uma aula dessa. Imagina ficar aqui o dia inteiro, não faz sentido. Eu tentei reduzir o máximo possível. Eu vou esperar que vocês me mandem lá no WhatsApp a lista dos grupos para eu poder ensinar vocês, né, quais são os temas, né, definirem lá direitinho os temas. E eu tenho algum material que eu posso mandar para ajudar vocês, mas tem também uma forma de vocês buscarem, né? Então, eu vou passar aqui. Tem esse site que é o Expertscape. Vou copiar, mandar para nossa colega lá, para Soraya. Vocês devem estar terminando o TCC, então isso aqui também vai ajudar vocês. Então vamos lá para o Expertscape. Aqui também é a mesma coisa, tá? Tá em inglês, mas se vocês abrirem com o Chrome, dá para pôr em português. E vamos supor que vocês escolheram o tema lá, neuralgia do trigêmeo, né? Aqui tem que escrever em inglês. Então, olha só, quando a gente abre aqui, neuralgia do trigêmeo, aí de novo, né, pode pedir para traduzir em português. Eu tenho aqui já uma definição técnica do que é neuralgia do trigêmeo, tá? E se eu clicar aqui, ó, eu tenho quais são as pessoas no mundo, né? Eles indexaram 2038 artigos desde o ano de 2010. E eu sei que esse cara que eu estou clicando nele aqui é o cara que mais publicou sobre neuralgia do trigêmeo, tá? No mundo. Então, provavelmente deve ser um cara fera, né? A nossa dificuldade é justamente essa. Você pega um artigo, você não sabe se o autor é bom. Tem tantas informações no artigo para a gente saber se ele presta ou não. Eu fiz um curso em São Paulo só para aprender a ver isso e não é fácil, né? Você tem que ver se foi randomizado, se teve grupo controle, se quem avaliou estava cego, se quem recebeu a terapia estava cego, se quem interpretou os dados estava cego, é o que a gente chama de triplo cego, né? Tem que ver se você tinha uma amostra e no decorrer da pesquisa, se você perdeu mais de 20% da amostra, já quer dizer que sua pesquisa não está boa, porque você pode ter ficado só com os pacientes que tiveram resultado positivo. Então, mais de 20% da amostra inicial já condena o artigo, né? A questão da análise estatística que foi feita, a análise está adequada. Ele usou um teste estatístico para responder a pergunta que ele fez no início da pesquisa. O teste está adequado, não está adequado? Às vezes a pessoa vira e fala assim: isso é melhor do que aquilo. E o teste estatístico só diz que isso é diferente daquilo, não diz que é melhor, né? Então, outra coisa é falar assim: essas duas situações aconteceram ao mesmo tempo. Elas têm uma correlação temporal, mas não quer dizer que uma é causa da outra, né? Então, assim, são tantos detalhes, é difícil a gente pegar um artigo sem treinamento e saber se aquilo é bom ou não, né? Então, se você já pega um artigo do cara que é o maior publicador do mundo sobre aquele tema, você já tem uma chance de estar, né, numa condição melhor. Esse cara, então, se você clicar aqui, ó, mostrar mais, onde que está? Deixa eu ver aqui.
Era aqui que tinha que aparecer. Visão gráfica. Engraçado, mudou o tema. Ah, não, tá aqui. Aqui, ó, onde estão aqui estão os 10 últimos artigos mais recentes. Então, esse cara já publicou 41 vezes sobre neuralgia do trigêmeo. E o artigo que ele publicou esse ano é esse aqui, ó. Resultado do tratamento na neuralgia do trigêmeo, uma revisão sistemática de domínios. Tá? Bom, vou voltar aqui, vou pegar aqui de novo, copiar, vou colocar para cá, que agora eu preciso do nome em inglês. Né? Fui lá, apareceu aqui para mim, e aí eu vou colocar o nome do artigo na internet. Ponho aqui. Tratamento, tarará, é esse, deixa eu ver se é esse aqui, é esse artigo aqui, ó. Tá lá no PubMed. Olha só, o artigo tá livre. Eu consigo baixar o artigo completinho. Beleza, vamos supor que o artigo não estivesse livre. Eu vou fazer pegar um segundo artigo dele e ver se, como exemplo. Mas vamos supor, aqui no PubMed está só o resumo, mas se eu clicar aqui, onde está escrito free, eu consigo o artigo completo. E aqui eu posso de novo pedir para traduzir. Não fica perfeito, gente, mas dá para ler. Olha só, neuralgia do trigêmeo é um distúrbio doloroso, caracterizado por súbita dor, né? Choque elétrico, tarará, tarará. Como que ele fez a pesquisa, né? Ele pegou de 1946 a 2019. Ele selecionou 459 artigos, né, para dor, mais 386 sobre efeitos colaterais. Muito poucos desses artigos, né, tinham relação com impacto, tratamento físico, parará, parará. E depois tem aqui como que ele foi, tudo que ele fez, ó, quais são os artigos, tudo direitinho. Então dá para ler, né? E aí, se você quiser baixar esse artigo, é só você vir aqui em PDF. Tá meio lento. Mas enfim, deixa abrindo. Aqui, ó. Tá aqui o artigo bonitinho, né? Tá baixando ainda. Eu vou até baixar, porque é um tema interessante, né? Não sabia que tinha uma revisão tão recente. Então, provavelmente, esse é um artigo de boa qualidade, né? Porque essa Joana, não sei o que lá aqui, ó, esse nome estranho, ela é a pessoa que mais pesquisa de neuralgia do trigêmeo no mundo. Então, eu vou começar lendo, né, um artigo dela. E aí sempre você vai ter que colocar a definição do seu tema, né? Você vai falar de enxaqueca, o que é enxaqueca? Ah, vou falar de neuralgia do trigêmeo, o que é neuralgia? Você já pode copiar e colar, né, daqui, né? Lógico, você vai escrever com suas palavras, mas a referência de onde ela tirou, é o número 1 aqui, tá lá embaixo. Você pode citar e ir atrás do artigo que está aqui, ó, REDEI, classificação, tarará. Então, você já sabe que a referência da denominação, né, do conceito de neuralgia do trigêmeo está nessa classificação aqui do Comitê de Cefaleia. Olha como é que fica fácil, né? Beleza. Então, vamos pegar agora, vamos imaginar que ele tem um artigo aqui. Vamos pegar um aqui de revisão. Característica do